Salve, salve galera, tudo bem? Receba as minhas saudações. Vamos aí dar continuidade ao estudo de conjuntos numéricos e nessa aula em especial nós vamos falar sobre as operações envolvendo conjuntos numéricos. Então nós vamos falar sobre a união, sobre a intersecção e sobre a diferença de conjuntos numéricos. Então quero dizer para você de forma especial que está preocupado com o Enem, que vai fazer o Enem, esse assunto é um assunto recorrente, então fica ligado em tudo que nós iremos dizer aqui e nas dicas que nós vamos fazer no decorrer dessa aula, beleza? Vamos junto aí, operações com conjuntos numéricos, galera. Primeira delas, união. Professor Fiel, que parada que é essa de união entre conjuntos? Galera, imaginem dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. O que é a união? Unir dois ou mais conjuntos é pegar todos os elementos de um, todos os elementos do outro e colocar dentro de um único conjunto. Então eu pego todos os elementos de A, todos os elementos de B e coloco todos eles num único conjunto. Isso é fazer a união. Aí você pergunta, professor, mas e se tiver elementos repetidos, semelhantes, comuns? O que eu faço? Os elementos comuns, os elementos semelhantes, eles não são escritos em duplicidade. Você os escreve uma única vez, beleza? Então não precisa repetir os termos que forem semelhantes aos dois conjuntos. Você vai escrever todos eles e aqueles que são comuns, você escreve uma única vez. Vamos para um exemplo? Olha só. Vamos supor que eu tenha dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. O meu conjunto A, 5, 6, 8 e 9. Meu conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Maravilha. Vamos fazer a união entre esses dois conjuntos. Primeiro chamo a atenção de vocês para o símbolo que representa a união. Olha só. É esse Uzinho aqui, gente, ó. Tá vendo aí, ó? Estou circulando ele. Como que eu faço a leitura disso? A união com B, tá? Conjunto A unido com o conjunto B. Então, como eu disse, unir dois conjuntos é pegar todos os elementos de um, todos os elementos do outro e colocar dentro de um único conjunto. Então, como que ficaria a união de A com B? Olha só, todos os elementos de A, 5, 6, 8, 9, tá aqui, ó, 5, 6, 8 e 9, todos os elementos de B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Professor, mas o 5 aparece no A e no B. Não tem problema, eu escrevo ele uma única vez. Então tá aí a união de A com B. Simples assim, tá resolvido. Geometricamente, nós podemos representar assim. Eu tenho dois conjuntos, A e B. Observe que eles estão entrelaçados por conta de que existe uma parte comum, que nesse caso é o número 5, tá? O elemento 5, que é comum tanto a A quanto a B. E os dois estão aí de forma representada, de forma em destaque, né? Pintados, por conta de que a união entre os dois envolve tanto os elementos de A quanto os elementos de B. Maravilha? Tranquilo, galera? Todo mundo em cima do caminhão aí? Boa. Então vamos lá. Intersecção, professor. O que é a intersecção? A intersecção é quando eu tendo dois conjuntos e eu vou fazer a intersecção entre eles, ou seja, eu vou montar um outro conjunto que será constituído somente pelos elementos comuns, semelhantes, que aparecem em ambos os conjuntos. Então, dado um conjunto A, dado outro conjunto B, a intersecção entre A e B vai ser o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Não ficou claro ainda? Vou dar um exemplo. Olha só. Vamos supor que eu tenha aí o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Tenho o conjunto B com os elementos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quero fazer a intersecção entre esses dois conjuntos. Olha só, o símbolo que representa a intersecção é o U voltado com a abertura para baixo. O U para cima
união, U de cabeça para baixo, com abertura voltada para baixo, intersecção. Olha aqui, ó. Olha só como que eu represento ele simbolicamente. Como que eu leio isso, professor? A intersecção com B, beleza? Bom, a intersecção vai trabalhar somente os elementos que forem comuns a A e a B ao mesmo tempo. Então, como que vai ficar? Vai ficar bem assim. 3, 4 e 5. Observem que o 3, o 4 e o 5 pertencem tanto a A quanto pertence a B, beleza? E a intersecção é formada só pelos comuns que pertencem a ambos. Maravilha? Então, simbolicamente, eu tenho aqui um conjunto A representado à esquerda, o conjunto B representado à direita. Observe que eles estão entrelaçados, tendo em vista que existem elementos comuns. Então, nesse caso, o 3, o 4 e o 5 estão aqui dentro, na parte comum. Aí você pergunta, professor Fiel, e se por acaso não tivesse nenhum elemento comum? Como ficaria a minha resposta? Se não existir nenhum elemento comum, aí a resposta seria conjunto vazio, já que não existe intersecção entre eles. Maravilha? Então, se não houver termos semelhantes, a resposta é conjunto vazio. Se houver, a resposta são os termos semelhantes. Tá ok? E por último, a diferença entre dois conjuntos. Professor, como que eu processo a diferença entre dois conjuntos? Toma muito cuidado aqui, porque existe uma confusão. No seguinte sentido, uma coisa é eu dizer A menos B, outra é eu dizer B menos A. Parece que é a mesma coisa, mas não é, galera. Se eu digo A menos B, eu tenho que pegar os elementos de A e descontar os elementos que aparecem em B. Se eu digo B menos A, eu tenho que pegar os elementos de B e tirar fora aqueles que aparecem em A. Então, a ordem como é estabelecido essa diferença, ela importa, ok? Exemplo, vamos pegar dois conjuntos aí, A, 1, 2, 3, 4 e 5, e B, 3, 4, 5, 6 e 7. A primeira operação que eu vou fazer é A menos B. Observe, A menos B. Quem vem primeiro? O A, galera. Então, eu só posso pegar elemento do conjunto A. Eu não posso pegar elemento do conjunto B. Eu vou pegar... Quem são os elementos de A? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o conjunto formado por A menos B vai ser o conjunto de todos os elementos de A, tirando fora, excluindo aqueles que aparecem em B. O 1 aparece no B? Não. O 2 aparece no B? Não. E o 3 aparece, sai fora. O 4 aparece, sai fora. O 5 aparece, sai fora. Conclusão, A menos B, só 1 e 2. Professor, mas e o 6 e o 7? O 6 e o 7 não pertencem ao A. O 6 e o 7 pertencem ao B. Eu estou falando A menos B, então eu só posso pegar elemento de A. Beleza? Professor, e se fosse o contrário? B menos A. Então vamos lá? B menos A. Agora, quem vem primeiro? É o B. Então, galera, eu só posso pegar elemento de B agora. E vou excluir aqueles elementos de B que aparecem em A. O 3 aparece no A? Aparece, está fora. O 4 aparece, está fora. O 5 aparece, está fora. O 6, não, o 6 não aparece. O 7 também não aparece. Então, B menos A é somente 6 e 7. Captaram, galera? Então, a diferença entre dois conjuntos, né? No caso A e B, se eu digo A menos B, são todos os elementos de A, tirando aqueles que aparecem em B. Se eu digo B menos A, então será todos os elementos de B, tirando aqueles que aparecem em A. Maravilha? Então, essas são as três operações aí envolvendo conjuntos. Agora, vou deixar aqui essas atividades para vocês responderem e treinarem tudo isso que nós trabalhamos nessa aula. Então, bom exercício para vocês. Fiquem com Deus. Nos encontramos na próxima aula. Um beijo muito forte no coração de vocês. Tchau, galera.